Olá, nós somos a célula Exoma/NEM, composta por Laura Santos, Fabrícia, Camille, Jeová, Letícia e Raeli, que no caso sou eu. Ficamos com o tema Rock Nacional. Oi, Zezinho, eu sou a Laura Santos, do segundo Enfermagem, faço parte da célula Exoma/NEM. Vou começar falando um pouco do contexto histórico do pop rock. O pop rock surgiu com o advento da Segunda Guerra Mundial. O mundo encontrava-se basicamente passando por rápidas e profundas transformações, com o surgimento de movimentos políticos, sociais e culturais que vieram renovar e revolucionar as sociedades da época. O sentimento de revolta tomava conta dos jovens para com a situação político, social e econômica do contexto pós-guerra, o que deu origem a diversas manifestações artísticas revolucionárias. Esses movimentos fizeram-se notar nas mais variadas artes, na forma de estar, pensar, agir e até mesmo de se vestir dos jovens. A grande explosão da indústria discográfica e o desenvolvimento da rádio, televisão e cinema foram as corresponsáveis pelo aparecimento do pop music. Já o rock and roll é de raízes americanas e espalhou-se por todo o mundo ocidental desde cerca de 1950. Era baseado numa voz solista e em violas, principalmente as elétricas. Ele foi difundido através do disco. O rock and roll é aplicado apenas a um subtítulo com características particulares, rítmicas e outras. Obviamente existem outras vertentes. O termo pop sobrepõe-se, mas não é empregado verdadeiramente como sinônimo. Para os praticantes de rock, o pop pode denotar um produto mais comercializado, juvenil e facilmente assimilável do que o rock propriamente dito. Ele vai surgir em 1940 nos Estados Unidos, com suas raízes intimamente ligadas ao estilo afro-americano. Porém, só em 1950 ele irá surgir no Brasil, graças a uma gravação de Nora Ney para alguns clássicos, que foi considerada uma das primeiras músicas do gênero rock a ser cantada em português. Ainda nos anos de brilhantina, também teve a Célia Campelo, que é a cantora de um dos famosos clássicos de Estúpido Cupido. Os anos 60 fizeram a efervescência juvenil valer, ao lançar nomes como Roberto e Erasmo Carlos, vindo da Tropicália, os Mutantes de Rita Lee, que deixaram o Brasil surpresos com o rock psicodélico. Foi só na década de 80, que deram alma e corpo ao rock. Com suas gravações em Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, foram produzidos ídolos atrás de ídolos em um cenário quase pós-ditadura. Foi nesta época também que surgiram bandas reverenciadas até hoje, como por exemplo Legião Urbana. Os anos de 90 trouxeram resquícios do que fora a década anterior, com os mesmos nomes reinando e outros surgindo, entre eles um que tivera sua carreira interrompida por um trágico acidente de avião, que foram os Mamonas Assassinos, bem conhecidos, né? O século XXI ele começou com uma notícia muito triste para os fãs de rock nacional, a morte de Cássia Eller em 2001, que era considerada um ícone da juventude da época. As décadas do novo milênio foram marcadas por um novo estilo de hardcore melódico, um estilo musical voltado ao hardcore melódico, quando entram novas bandas em cena, como Pitty, NX0, Fresno e etc. Os rocks mais clássicos e mais divertidos também. A partir de 2009, uma nova tendência tomou conta do cenário musical brasileiro. O rap rock ou rock colorido era especialmente dedicado para o público feminino jovem. Tem como suas principais características as roupas coloridas, óculos no rave, uso de sintetizadores e letras agitadas e alegres. O visual das bandas de rap rock também remete muito à androginia de diversas bandas dos anos 80, como o Culture Club, que era liderado pelo vocalista andrógeno Boy George. Meu nome é Jeová Danilo e vou falar sobre bandas de sucesso do rock nacional. Como podemos ver nessa primeira imagem, vemos muitas bandas de sucesso do rock nacional, como Biquíni Cavadão, Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, RPM, Engenheiros do Havaí, Ira, entre outras, Raimundas, Cazuza, Raul Seixas, Pitty e vários outros. Como são muitas, eu escolhi 3 para falar, que vamos ver a seguir. Engenheiros do Havaí é uma banda brasileira de rock formada em Porto Alegre, no ano de 1984, e que alcançou uma grande popularidade nos anos 80 e 90, por suas canções serem irônicas e críticas. A banda era formada por Humberto Gessinger, Carlos Stein, Marcelo Pitts e Carlos Maltz,
que na época eram estudantes de arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nome da banda faz referência a alguns estudantes de engenharia que usavam bermuda de surfista. O primeiro show da banda foi em 1985, seguido de vários outros realizados em outros palcos. No ano seguinte, a banda gravou seu primeiro álbum, chamado Longe Demais das Capitais. A consagração do grupo veio em 1991, no Rock in Rio 2, onde receberam elogios do New York Times. Em 1993, a banda iniciou sua primeira excursão pelos países Japão e Estados Unidos. Porém, no mesmo ano, depois de disputas, a banda se desentendeu e em 2004 se dedicaram apenas a shows e gravações acústicas. A banda Engenheiros do Havaí passou por várias formações ao longo de sua carreira e em 2008 resolveu dar um tempo ao grupo. O único integrante que esteve em todas as formações foi Humberto Gessinger. Legião Urbana. A Legião Urbana foi uma banda de rock formada em Brasília no ano de 1982. Foi um dos grupos musicais de maior sucesso do país, formado por Renato Russo, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá. Teve seu fim em 11 de outubro de 1996, com a morte do vocalista Renato Russo. A primeira apresentação foi em 5 de setembro de 1982, na cidade de Patos de Minas, durante o festival Rock no Parque. Em 1983, se apresentaram no Circo Voador, no Rio de Janeiro, e em 1985, a banda lançou seu primeiro disco, chamado Legião Urbana. A última apresentação da banda foi em janeiro de 1995, na Reg Night, em Santos, São Paulo. Em setembro de 1996, a Legião Urbana lançou o álbum Tempestade e 21 dias após, em 11 de outubro, o vocalista Renato Russo falece em consequência da AIDS. Ao todo, foram lançados 16 álbuns e 26 singles. Titãs é uma banda pop rock brasileira, formada em São Paulo na década de 1980. É uma das bandas mais bem-sucedidas comercialmente e influentes no Brasil dos últimos 30 anos, ao lado de Legião Urbana, que acabamos de ver, Os Paralamas do Sucesso e Barão Vermelho. No fim dos anos 70, em plena ditadura militar, um colégio em São Paulo se tornou um dos poucos pontos de resistência cultural. No palco, se apresentavam artistas já consagrados da música brasileira, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Clementina de Jesus, Cartola, entre outros. Com essa efervescência, foi natural que os jovens, com interesse artísticos, acabassem se aproximando e criando espaços próprios. O evento A Idade da Pedra Jovem, promovido por essa turma em 1981, marcou a estreia de Sérgio Brito, Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, Marcelo Fromer, Nando Reis, Ciro Pessoa e Tony Bellotto no mesmo palco. Juntos, eles formavam o grupo Titãs do Lelê, uma brincadeira para descontrair. Uma programação apresentada por gente com mais experiência do que aqueles meninos. O que era para ser apenas uma diversão começou a ser encarado mais sério no ano seguinte. A estreia oficial dos Titãs do Lelê, devidamente ensaiados e com repertório próprio, aconteceria no dia 15 de outubro de 1982, no Sesc Pompeia. A essa altura, Branco Melo já havia se integrado ao grupo e André Jung assumido a bateria, instrumento que Nando Reis tocava na Idade da Pedra Jovem por pura falta de opção. Com 9 músicas no palco, entre eles 6 vocalistas, a banda chamava muito a atenção. Oi, Zezinho, eu sou a Camille Macedo, do segundo Enfermagem. Jeová já começou apresentando as bandas e eu vou seguir falando sobre algumas músicas de sucesso. Começando primeiro da Havaí, Legião Urbana, foi feita uma peça inspirada nas músicas deles. Essa peça se chama Meninos e Meninas. Tem uma música de Legião Urbana chamada Meninos e Meninas, que foi a música que deu nome à peça. Fora essa música, tem várias outras, Quase Sem Querer, Pais e Filhos, Infinita Highway, que é do Engenheiros. Enfim, tocou várias músicas deles.
E Legião Urbana teve uma música que virou filme, que foi Faroeste Caboclo. Se eu não me engano, o filme é de 2009. Tinha na Netflix, mas eles tiraram do catálogo. E parece também que Eduardo e Mônica vai virar um filme também, mas eu não sei se é verdade. E Titãs, teve várias músicas de sucesso também, Titãs. Aquela É Preciso Saber Viver, Marvin, Sonífera Ilha. Curiosidades do pop rock. O pop rock é um gênero musical dançante, com uma mistura de pop com rock e um estilo popular. O pop ele foi produzido em função de dançar em batidas dançantes e harmônicas. O gênero teve grande sucesso e ele surgiu nos Estados Unidos em 1950. E assim ele se torna, aos ouvidos de que ele era um gênero, quer dizer, ele é um gênero e é o gênero assim, mais famoso, mais conhecido. E, assim como todo reino, o gênero tem seu rei e sua rainha. Michael Jackson e Madonna, eles se revolucionaram e assim eles foram considerados rei e rainha. Bom, cá estou eu para falar de mais uma curiosidade. É com relação à realização da primeira edição do Rock in Rio, a qual ocorreu em 1985. A força da rádio FM e o surgimento de dança TVs que abriram espaço para shows são fatores que ajudaram o rock a assumir a preferência da galera. Por suas vezes, os programas de auditório lideravam a audiência na TV e, de olho na efervescência da cena no cenário, abriram espaço para artistas de rock. Dessa forma, os roteiros frequentavam até os programas destinados ao público infantil. Consequentemente, um sem número de bandas começou a pipocar nos 4 cantos do país. Popularmente chamada de década perdida, a geração dos anos 80 quebrou paradigmas e mostrou que o roqueiro no Brasil precisava sim ser levado a sério. A partir daí, os pais e mães deixaram de brincar com os cabelos compridos e até passaram a presentear as crianças com guitarras de brinquedo. Bom, outra curiosidade que eu gostaria de enfatizar é que no dia 13 de julho é comemorado o Dia Mundial do Rock. Bem, meu nome é Fabrícia. O rock na atualidade ele vem se mostrando um gênero musical muito ascendente e muito susceptível a adaptações de outros gêneros e de outras vertentes musicais. O rock, na última década, ele começou a ter uma visibilidade melhor aqui no nosso país, começou a ser mais aceito e a ter maior influência. Lá em 1950, logo quando o rock surgiu, ele veio realmente para quebrar tabus, quebrar barreiras na sociedade. O rock, ele causou impacto não somente na música, mas no cinema, na forma de se vestir, na forma de se expressar, no linguajar, em pensamentos, opiniões. O rock, ele veio para quebrar barreiras daqueles tempos antigos e dos modernos também, né? Bem, agora suas vertentes, logo quando o rock foi fundido. Tem o rockabilly, que foi interpretado por grandes artistas brasileiros como Tim Maia e Roberto Carlos, o rei aderiu ao rockabilly. Tem o psicodélico, que uma das grandes influências que a gente pode citar até do nosso Nordeste mesmo é o Ave Sangria, que surgiu em Pernambuco lá pelos anos 70. Tem o glam rock, que a banda que fez sucesso foi Secos e Molhados. Tem o progressivo também, que foi interpretado por grandes vozes como Ney Matogrosso e a rainha do rock brasileiro, claro, a Rita Lee. Tem o folk rock, que foi interpretado por uma voz marcante que era Zé Geraldo, que muitos até consideravam ele o Bob Dylan do rock brasileiro. Tem o hard rock, que foi muito bem interpretado pela Kiara Hawks e também pela Pitty. Tem o heavy metal, que ele foi interpretado por bandas como Sepultura e como Atômica. Sepultura nos anos 70, Atômica nos anos 80. Tem o punk rock, que a banda era a banda Cólera, também dos anos 70. Tem o new rave, que foi interpretado por uma grande voz chamada Kid Abelha. Tem o grunge, que uma das bandas mais famosas brasileiras que a gente pode citar é os Titãs. Tem o pop punk, que uma banda que a gente pode citar é o Fresno. E tem o rock alternativo, que é o dos dias atuais, que nem figuras muito importantes como Charlie Brown Jr., adoro, Los Hermanos, Capital Inicial e muitas outras bandas.